Olá pessoal, espero que vocês estejam gostando do nosso canal e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do que tem dado certo no meu processo de emagrecimento. Como eu falei no vídeo anterior, tem aproximadamente um ano e pouquinho que eu estou nesse processo. Claro, como todas as pessoas, eu tentei vários métodos e alguns dão certo, outros não. Então hoje eu vou falar para você a receita, aliás, os métodos que deram certo comigo. Queria deixar bem claro que eu não sou nutricionista, então nosso objetivo no canal não é passar dieta, não é que você faça o que eu fiz, mas é para você se basear naquilo que eu fiz e adequar a sua vida, o seu corpo, porque cada um tem um biotipo e cada um tem que se conhecer, tem que conhecer o seu corpo. Então, se você não conhece o seu corpo, não sabe por onde começar, eu falo para você, você tem que ir a um profissional, então vá a um nutricionista, ao endócrino, faça os exames, faça tudo que ele pedir para você e daí em diante você começa a se conhecer, a conhecer o seu corpo, o que que você precisa, o que que você não precisa, porque às vezes a gente acha que a gente precisa comer de tudo e na verdade a gente está muito enganado. Então vamos lá, eu fiz uma pauta aqui para eu não me perder, para a gente conversar. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês hoje eu não tenho um rótulo de dieta. Por exemplo, não, eu sigo a dieta tal, eu sigo a dieta outra. Não, eu faço o que o meu corpo pede. Então hoje o meu estilo de vida é comer comida saudável. Então é aquela máxima, descascar mais, desembrulhar menos e aí tudo aquilo que você tem que ter um trabalho para fazer, isso sim é comida saudável. Aquilo que você pega, tira da geladeira e coloca no micro-ondas, isso não é saudável. Então, é o que eu tenho feito. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu estava com 90 quilos. E aí, para iniciar, eu fiz aquele processo básico de reeducação alimentar, comer de 3 em 3 horas, comidas integrais, tirei carboidrato. Por quê? Porque no início é muito difícil você cortar tudo de uma vez. Então, comigo deu certo isso. Então, você vai cortando aos poucos, vai diminuindo as porções. Então, eu usava um método aqui em casa que era assim: eu pegava uma vasilhinha, e vasilhinha pequena, tá, gente? E aquilo era uma porção única. Então, eu comia só aquilo nas minhas refeições, né? Café da manhã eu optava por algo sem glúten, mas em pequenas quantidades, por exemplo. Lá no meu Face tem muito cardápio que desde o início foi o que me ajudou muito a esse processo. Eu tirava foto das minhas refeições para incentivar e me sentir motivada a continuar. Então eu fazia aquelas refeições básicas, né, de 3 em 3 horas, comia regradamente, moderadamente, usava muito chá de hibisco, como eu falei para vocês no vídeo passado. E aí, isso foi o meu processo até eu chegar aos 25 quilos perdidos. Quando eu perdi esses 25 quilos, eu fiquei com o peso estagnado, então a balança não se mexia. Eu cheguei aos 63 quilos e aí eu fiquei um bom período sem diminuir o peso. É o chamado efeito platô. Para quem não conhece, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, esse efeito platô, ele faz com que você, mesmo tendo a comida saudável, você continua sem emagrecer. Então, meus hábitos não mudavam e o que que acontece? Esse peso ficou estagnado, certo? Então, o que que eu fiz para que as coisas mudassem? Eu recorri ao jejum intermitente. Gente, jejum intermitente não é uma dieta, tá? O jejum intermitente ele vai te auxiliar no processo de perda de peso. Mas fica um alerta, você tem que fazer tudo, como eu falei no início, com a ajuda de um profissional, porque você precisa conhecer os limites do seu corpo, certo? Então, o que é o jejum intermitente? Tirando aí todo
o que todo mundo acha que é loucura, não é. Então ele é baseado em quê? Eu li bastante até começar a fazer, passei acho que um mês mais ou menos pesquisando, desde que saiu na mídia aquela reportagem da Débora Seco, né, falando que ela tinha feito durante a gravidez, e aí todo mundo condenou. E como eu sei que o povo é muito sensacionalista, eu fui ver do que se tratava, para eu ter a minha opinião formada. Então aí eu li bastante, entrei no Instagram da nutricionista dela, que é muito bom, e aí comecei a ler a respeito disso. Então, o que é o jejum intermitente? Eles dizem o seguinte: quando nós éramos da época paleolítica, o ser humano ele ficava um período sem comer porque ele precisava procurar a caça. Então, não era toda hora que ele estava comendo, de 3 em 3 horas. Ele comia na hora que ele tinha fome e na hora que ele tinha o que comer. E em que consiste esse método, né? Você passa um período em jejum e esse período, o que vai acontecer? Você vai comer só quando você realmente estiver com fome, porque às vezes nós temos aquela ânsia de comer, né? Mas na verdade isso não é fome, isso é só um hábito, né? Porque nós estamos acostumados a comer. Então o jejum intermitente ele é isso. E aí ele tem vários protocolos, né? Depois eu vou colocar o link de algumas matérias para vocês aí na descrição do canal, na descrição do vídeo, aliás, de algumas pessoas onde eu me baseei para começar a fazer. Então eu fiz o protocolo de 15 dias, né? E outra coisa, esse jejum ele não pode passar de 15 dias, porque senão você perde muitos nutrientes, porque é uma redução brusca de tudo que você está acostumado a comer, como carboidrato, açúcar, tudo isso. Então, o que acontece? A gente tem que ter esse cuidado, né, de conhecer o nosso corpo. Então, o que eu fiz com o jejum intermitente? Eu li tudo sobre isso e comecei a fazer ele aliado com a dieta cetogênica. O outro vídeo eu vou falar mais detalhadamente o que é a dieta cetogênica. Mas, em tese, o seu corpo vai entrar em cetose e você vai passar a queimar as gorduras acumuladas no corpo. Então, o que acontece? Você acaba queimando todo aquele estoque de gordura que tem no seu organismo. Então eu comecei assim, peguei a matéria ali e tal, e aí escolhi um dia para começar. Isso é muito importante, porque o seu corpo ele fica num estado de abstinência mesmo, porque você vai cortar amido, todo e qualquer tipo de amido, por exemplo, tapioca, mandioca, amido de milho, tudo isso você vai cortar da sua dieta. Açúcar, todo tipo de açúcar, mascavo, demerara, mel, tudo isso. O que você pode consumir que é doce são os adoçantes artificiais, tá? E também vai cortar o carboidrato. Na dieta cetogênica, você só pode consumir 20 gramas de carboidrato por dia. Não é que você vai pegar por exemplo, uma xícara de o arroz, uma porção, e colocar 20 gramas. Não, você tem que olhar os rótulos e ver qual é a porcentagem de cada alimento de carboidrato. No outro vídeo eu mostro para vocês como é que a gente olha essas porcentagens de carboidrato. Então vamos lá. Então eu aliei o meu jejum intermitente à dieta cetogênica. E aí foi o seguinte, comecei numa quinta-feira, porque na sexta eu estava em casa e eu sabia que meu corpo ia passar por algum tipo de reação. Então eu comecei, o que eu fiz? A minha última refeição eu fiz às 10 da noite e eu queria fazer o protocolo de 14 a 16 horas, né? Até o meu corpo se adaptar. Então eu fiz a minha última refeição às 10 da noite e aí só fui fazer a minha próxima refeição às 13h30, 14 horas. Gente, é impressionante como o seu corpo, nos 2 primeiros dias, ele entra meio que em colapso. Eu achei que eu ia desistir, mas não desisti. Então, no primeiro dia foi tudo muito bem, reduzi tudo, cortei tudo. E o que você pode comer nesse intervalo de tempo?
não pode comer nada. Você só pode tomar chá sem açúcar, né? Então a gente faz uso muito de chá verde, o próprio chá de hibisco, e você pode tomar o café sem açúcar. Se você não consegue tomar o café sem açúcar, você pode tomar com adoçante. Mas atenção, adoçante tem que ser em gotas, não pode ser aquele adoçante em pacotinho, porque acredite, lá tem lactose naquele adoçante. Ah, e nessa dieta cetogênica você não pode também comer nada com lactose. Então, o que você pode comer basicamente na dieta cetogênica, que eu aliei ao jejum intermitente? Você pode comer apenas proteína e as verduras. Então, como eu falei para vocês, na descrição do vídeo eu vou colocar alguns links e lá vai ter mais ou menos o padrão dessa dieta cetogênica, que também só pode ser feita em 15 dias, tá, gente? Mais do que isso, ela não pode ser feita, porque ela é só um método para emagrecimento rápido. Então, eu não aconselho, como eu falei, eu não sou nutricionista, mas eu não aconselho você que tem muito peso para perder fazer isso de uma vez. Então, eu aconselho que você comece diminuindo as porções, assim como eu fiz, reeducando o seu organismo para depois você entrar numa medida brusca dessa. Agora, se você, como eu, precisava perder 6, 8 quilos, aí sim você dá conta de fazer. Então, continuando a minha experiência do jejum intermitente, no primeiro dia eu passei o dia inteiro assim, né? Até as 14 horas sem comer nada. É importante a gente se hidratar, né? Porque o nosso corpo, às vezes, a gente acha que é fome e não é. Às vezes é desidratação. E aí, baseado no que eu ouvi a Débora Seco falando, né? Relatando sobre a experiência dela, ela dizia que para ela saber se ela realmente estava com fome nesse período, ela lembrava do pior prato que ela não gostava, né? E se ela realmente, naquele momento de fome, ela comeria esse prato. Então eu sugiro que se você for fazer esse jejum intermitente, você também lembre disso. Ela, por exemplo, não gosta de peito de frango. E aí ela disse que sempre lembrava do tal do peito de frango, que se naquele momento ela comesse o peito de frango é que realmente ela estava com fome. Claro, existem pessoas que não conseguem chegar até às 16 horas, mas o que é o mais importante? Você comer quando você estiver com fome. Isso é o jejum intermitente. Então não importa as horas. Por exemplo, você foi dormir às 8 da noite, às 20 horas, e aí de manhã você acordou. Não é que você tem que ter aquela obrigação de tomar o seu café. Você pode, se você não estiver com fome, pular o café da manhã e comer no momento que você estiver com fome. Ok, então terminando esse período de jejum intermitente, no meu caso foram 16 horas no primeiro dia, eu consegui sem problemas nenhum. Nessa janela alimentar que é chamado, você pode consumir proteína e alguns tipos de verdura, tá? Então nessa janela você pode, lá diz assim, que você pode comer até você ficar saciado. Só que isso tem um grande perigo, porque muitas pessoas acham que você tem que comer até passar mal, e não é isso. Então, como o seu corpo já está há muito tempo sem comer, você pode querer descontar, mas cuidado, você tem que comer aquilo que você comeria usualmente. Então, lá no meu Instagram e no meu Face, eu coloquei a trajetória dos 15 dias, né? O que eu comia, passei a consumir muita proteína e muita gordura boa, que é isso que eles falam, que o que nos prejudica, na verdade, é o carboidrato e não a gordura. Então é algo que a gente tem que desmistificar, porque a gente acha que não pode comer, por exemplo, banha de porco, manteiga, essas coisas. Então a gente acha que isso faz mal, mas isso não faz mal, a gente só tem que ter cuidado e saber a hora certa de comer. Então, ok, passei o primeiro dia tranquilamente, fui para o segundo dia. No segundo dia eu tive realmente uma reação bem forte, porque o seu corpo entra em desintoxicação. Então, o que aconteceu comigo? Senti muita dor de cabeça, eu não conseguia levantar, né? Senti muita dor de cabeça, e aí ao longo do dia eu fui melhorando.
Pensei em desistir? Pensei. Só que aí eu falei, não, mas eu tô só no segundo dia. Então não me custa nada passar por esse dia. Então eu não tomei remédio, isso foi só uma reação do meu corpo. Como eu já tinha lido que isso poderia acontecer, eu fiquei mais tranquila. Então o que que acontece? O seu corpo ele começa a ter esses sintomas de abstinência porque o carboidrato e o açúcar, eles são viciantes. Então a gente está acostumado, né? Às vezes aonde a gente menos imagina, tem açúcar, tem carboidrato e a gente está consumindo isso ao longo do dia. Então, no segundo dia, até eu conseguir terminar o jejum de 16 horas, né? Mas eu senti realmente esses sintomas de dor de cabeça, um pouco de tontura. Gente, mas foi só esse dia. Os outros dias, parecia que eu tinha tomado assim um café mega reforçado. Nesse momento da minha vida, eu estou estudando muito, então eu achei que isso ia prejudicar o meu raciocínio, mas pelo contrário, você fica mais alerta, mais atento. E eu tinha uma sonolência gigantesca depois do almoço. Com o jejum intermitente, isso melhorou assim 100%. Por quê? Porque a nossa alimentação, depois na janela alimentar, ela fica uma alimentação muito saudável. Então, nesses 15 dias eu pude ver muito retorno em todas as áreas, inclusive na perda de peso. Porque nesses 15 dias eu perdi em torno de 6 quilos. Então, foi algo que me fez muito bem. E aí, eu terminei o protocolo de 15 dias e agora estou nesse momento seguindo um pouquinho do low carb, que em outra oportunidade também vou falar mais sobre o low carb. Na verdade, gente, eu não quero ter vamos dizer assim, uma dieta padronizada. Por quê? Porque com a crise que nós estamos vivendo, muitas coisas a gente não dá conta de comprar. Porque realmente são coisas caras. E aí o que eu faço? Vocês podem ver nos meus cardápios que são coisas adaptáveis, são coisas do dia a dia que você vai ali, compra e faz a sua refeição. Então eu quero passar para vocês isso aqui no canal, que você pode sim, com o que você tem em casa, na sua geladeira, trabalhar para ficar uma comida saudável e saborosa. Muitas pessoas comentam nas minhas fotos e falam assim, nossa, nem parece comida de dieta. Realmente, não parece, não tem gosto de comida de dieta. Porque eu vou lendo, vou adaptando e eu gosto muito de cozinhar. E as pessoas falam assim, ah, mas já tem lá, por exemplo, leite de coco. Eu tô agora numa pegada que eu não tô tomando lactose, tô evitando. Por quê? Porque eu percebi que no meu corpo me deixava inchada, me deixava com gases, o meu intestino não funcionava. Então eu tô tentando manter isso aí, de diminuir o uso de glúten e de lactose. Por isso que eu falei que você tem que conhecer o seu corpo. Então como é que você vai conhecer o seu corpo? É através dessa reeducação alimentar. Você vai perceber que um dia que você comer um pão, por exemplo, que eu como, de vez em quando me permito, você vai ver que o seu organismo já não se adequa mais. Então, no outro dia você tem que fazer alguma coisa para compensar, quer seja tomando um diurético natural, que é o hibisco, quer seja tomando o chá verde, que também é um diurético natural, para que isso seja expelido do seu corpo. Então, é muito importante que a gente conheça o nosso corpo. Deixa eu ver o que eu vou falar mais. Então, como eu disse, eu não quero ter uma dieta pré-estabelecida. O que é importante, gente, é o comer saudável. Então, como eu falei, descasque mais, pegue menos embalagem para colocar no micro-ondas, que isso faz um mal danado. Esse sódio aí que tem nesse tipo de alimento, ele incha a gente. Mulher já tem uma retenção hídrica gigante, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de comer comidas saudáveis. Então eu quero dizer para vocês que sobre o jejum intermitente, para mim, Juliana, fez muito bem. Então eu estou nessa janela terminei os 15 dias na semana passada. E aí agora já estou me alimentando normalmente entre aspas, né? Eu tô evitando bastante o açúcar, né? O que eu puder comer sem açúcar, eu estou tentando.
E também estou tentando diminuir bastante o consumo de glúten e amido e afins, porque eu vi que no meu corpo já não tem uma boa absorção, né? Então é importante que a gente veja a realidade de cada um. Por isso eu continuo falando, procure um profissional, um nutricionista que vai te ajudar nesse início. E aí depois isso acaba virando um hábito na sua vida. E aí você, com todas essas ferramentas que o nutricionista vai te passar, você vai ser capaz de adequar o seu cardápio à sua realidade. Porque senão a gente vive numa bolha e aí ninguém nem chama a gente mais para sair, a gente não recebe amigos, a gente não pode se dar ao luxo de comer fora. Então, eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas sobre o jejum intermitente. Vou deixar alguns links de algumas matérias que me ajudaram muito para eu começar a fazer. Se inscreve no canal para a gente continuar aí se falando, coloca as suas dúvidas, caso eu não tenha esclarecido, não ficou claro, coloca aí suas dúvidas, perguntas que eu vou responder. E o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a dieta cetogênica e essa pegada low carb, tá? Gente, low carb, só para deixar claro, não é que você vai cortar o carboidrato total da sua vida, não, até porque isso é quase que impossível, que quase tudo que você consome tem carboidrato. Quando a gente começa a ler os rótulos, a gente começa a perceber isso. Então, o low carb você vai consumir moderadamente, né? Existem algumas publicações que falam que você tem que consumir 1 grama de carboidrato por quilo, né? Então, por exemplo, hoje estou pesando em torno de 57, então por dia eu vou consumir 57 gramas de carboidrato. Mas no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como você tem que olhar o rótulo, onde é que está escrito qual é a quantidade de carboidrato que tem nos alimentos, para a gente ver o que faz bem e o que não faz bem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês aí no meu canal, se inscrevam, entrem nas minhas redes sociais, @Juju da Almeida no Instagram, Juliana de Almeida no Facebook. Se inscreve no canal, compartilha aí, me ajuda a divulgar esse canal que fala sobre experiências de emagrecimento, tá? Beijos e até a próxima!